Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira, 10 horas e 24 minutos, dia 26 de 5 de 2022. Obrigado por todos que assistem e acompanham o nosso trabalho. Vamos em frente, firmes na luta. Hoje tem Corinthians e Always Red, Corinthians 6, Always Red 0. E eu mando um abraço para toda a galera do Ceará, né? O Ceará, sob o comando do Dorival Júnior, 6 vitórias seguidas, está muito bem. E o Fortaleza, eu admiro muito o Vojvoda, o argentino que comanda o time, se classificou na Libertadores. A galera tá de parabéns. O Fortaleza, eu fiz muitos eventos, treinamentos, seminários, tenho muitos amigos na cidade, sempre me receberam com muito carinho. Queridos, nós temos aqui racional de comprar a 111 com 200. O livro de ofertas está um pouco desequilibrado, mas eu acho que isso daí vai mudar a partir das 10h30 quando abrir o mercado americano. Não faz sentido o mini índice não buscar a máxima do dia, então a gente vai ter um racional de 111,180, 111,200 até a máxima do dia, né? Sendo esta 111,910. Então a gente está falando aí num pouquinho mais de 700 pontos de spread, upside, daqui em diante, né? Motivações, a gente tem um pivô de alta acionado a 110,790. As médias estão cruzadas em modo compra, né? Quando a verde, que é de 5, cruza de 21 de baixo para cima. Isso não ocorria há muito tempo, ó, desde meados de março, né? Quando houve esse cruzamento. Pra vocês terem uma ideia, né? Houve o cruzamento na faixa de 115 mil pontos, o mercado foi a 124.500. Será que vai ter o mesmo potencial agora, né, de 10 mil pontos? Aí eu não sei, mas que deve buscar aqui o 116 na semana que vem, eu acredito que sim, é onde fecha o gap. A figura é altista também, enfim. Aqui no intraday, deixa eu tomar o meu Red Bull dessa aí Edition aqui. Açaí com coco. Esse aqui eu faço questão de colocar com gelo no copo, porque ele é azul. Fica bacana. Então percebam aí que a gente tem uma cunha, claro, se perder a base da cunha pode descer, mas tem uma inclinação de alta, respeitou a média de 21, o caminho mais provável é que busque a máxima do dia, toque aqui a linha alta, parte superior da cunha. Eu diria que ainda de manhã vai fazer esse movimento. A questão é se sustenta ou não, né? Mas deve fazer. Certo? Aí nós temos aqui o BOVA11, né? Tá de lado. Depois esse movimento de reação. E assim como o Ibov, né, tem simetria altista. O Ibov eu até coloquei no informe cenário hoje que o caminho mais natural, né, amanhã, na sexta-feira, é que busque o 111.820. É meio maluco o que eu vou falar aqui. Tudo bem, tem um pivô de alta. Tecnicamente, quando rompeu o 109.775, acionou o pivô, mudou a direção, concordo, tudo. Mas o ponto alto mesmo vai ser o 111.820, onde está a média de 200 aqui. Não que a média de 200 seja tão definida, ela não é tão importante. A gente vê aqui que ela não tem feito grande, nenhum movimento de fundo, mas enfim, ou de topo. Mas é um ponto psicológico, tá alinhada com uma resistência, aí sim ela pode fazer algum nível de diferença, mas um papel terciário. E o primário mesmo é o topo anterior que detonou essa queda recente, né? Aí nós temos os juros aqui. Eu esperava os dados norte-americanos, eles foram divulgados, então vamos lá. Né, hoje, 9h30, teve uma enxurrada de indicadores americanos. Eu vou até tomar um gole do energético aqui antes de falar. Então vamos lá. PIB. Segundo a leitura, encolhe a ritmo analisado de 1,5 no primeiro trimestre de 2022, previsão de uma queda de 1,3. Pedidos de auxílio-desemprego caem 8 mil na semana, 210 mil, previsão 215 mil. O PCE, que é o principal índice que o Fed usa de inflação para tomar suas decisões, taxa analisada de 7%, e o núcleo, que exclui os itens mais voláteis, 5,1%. Os futuros americanos aceleraram o processo de alta, se bem que agora o S&P mantiveram mais ou menos aqui, só o índice Nasdaq que desceu.
que ocorre, né? Teoricamente, não teve nenhuma novidade, o mercado gostou do que tomou ciência na ata do Federal Reserve na véspera, digamos assim. O grande lance está aqui, ó, bloqueios na China. É o grande driver hoje, né, para que a gente tenha, para que o mercado destrave, desbloqueie. Certo? No caso dos juros, né, depois dessa enxurrada de indicadores, a gente percebe aqui uma máxima mais baixa, uma mínima mais baixa comparada a ontem. Então, teoricamente, a gente tem um viés de queda aqui curto, né? Então, estariam os juros realmente, né, um processo de busca aqui pelos fundos anteriores, 12.005, 11.960, acho que sim. Então, juros para baixo é bom, né, para as nossas pretensões, para os nossos racionais. O dólar eu entendo que faz aqui um mastro bandeira de baixa, é a minha visão. Né? Tá enrolado aqui a 4 pregões, 3 pregões, 1, 2, 3, quarto, mas talvez seja uma preparação para mergulhar, na minha visão. Então seria natural amanhã buscar 4.785, talvez um pouquinho abaixo desse patamar. Ok? Aí a gente tem um milho xoxo, né? Tá numa região que pode formar fundo, vamos observar. Para tomarmos a nossa melhor decisão. Não faz sentido, pelos fundamentos estar nesse patamar, mas está, enfim. E no caso do Bitcoin, ele está um pouco abaixo da faixa que ele vinha trabalhando, né? Preocupa um pouco. Mas se ele reagir e voltar para os 29, vai ser mais do mesmo aqui. Vamos observar. Pessoal, o fluxo, né? Houve uma leve mudança no fluxo estrangeiro. Chegaram a ter 12.890 bi de venda, aí foram para 12.700, 12.400, aí depois voltaram para 13 aqui, agora 12.217. Pararam de vender, né? No último pregão, inclusive, compraram um bi, então a gente pode colocar um bi a menos nesse valor. Não. O investidor estrangeiro ingressa com 0,066 bilhões, dia 24. E é isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar. Eu acho que até o fim da gravação, o mini índice que agora está 111,110 vai estar 111,500, 111,400 por ali. Então agora eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Ontem eu fiz live também no Instagram. E eu convido a todos para assistirem, comentar, deixarem perguntas lá, tudo que eu puder ajudar e auxiliar será feito dentro do meu conhecimento. O grupo do Telegram está aqui à disposição. Então vamos lá. Hélio João Savala, boa noite, professor, sempre grato pela sua disposição em ajudar. Na sua opinião, o VEG tem mais possibilidade de fazer um rompimento falso caso retorne acima de 25,52, ou a probabilidade maior é fazer um movimento forte para baixo? Vamos ver. Eu acho que nós temos vários ativos, né, no setor industrial que estão interessantes. Os principais, na minha opinião, Home 3. Eu, inclusive, durante os meus estudos, né, na indústria, eu tive muito contato com a Home nas feiras. Um rapaz era, digamos assim, patrocinado, né? Inclusive ele ouve o programa, que é o Paulo Garrido. Eu acho que patrocinado é forte, né, Paulo? Eu sei que ele ouve. Ele era uma pessoa que foi estudar orientado pela Home, tinha as portas abertas lá, por ser uma pessoa muito inteligente, muito bacana. Depois ele foi trabalhar na Weidmann, em Piracicaba. Eu até o atendia lá na época que eu trabalhei com matéria-prima durante um ano. E a Home é uma empresa fantástica, né? A Home é uma empresa que dentro de um fluxo dito normal para o mercado pode valer R$30. Pô, professor, dobrar é fácil, né? Só que tem que ter fluxo, pessoal. É a mesma coisa de... lembra aquela história da poltrona que eu conto? A gente está vendo umas poltronas aqui em casa, R$1.000, R$1.500, R$2.000. E a gente vendeu, por exemplo, umas poltronas fantásticas de madeira maciça, patchwork, que custam isso. Teve poltrona que a gente teve que doar, porque você não encontra comprador por R$300.
né, ela nova, mesmo higienizada, é demanda, né, o desejo. Então, a Home é uma empresa que, com o mercado recuperando-se, pode valer R$30 ao longo das próximas semanas, ou R$20, que já daria R$21, 50%. Tecnicamente, ela tem um padrão altista, rompeu uma LTB e é para o alto e avante. Agora, falando sobre VEG, que foi a sua pergunta, fantástica também. Eu era cliente da VEG na época da engenharia, porque eu prestava serviço para várias empresas e tal. Comprava da VEG, lá de Jaraguá do Sul. Eu prefiro Home. Mas entre a compra e a venda, eu compraria a VEG. Professor, se tivesse 1 milhão para distribuir entre VEG e Home, o que você faria? Compraria tudo em Home. Ok? Legal. Lucas Monken, querido amigo, boa tarde, professor. Obrigado pelo conteúdo. Disponha. Os alunos por aqui são a nossa única e exclusiva razão de ser e motivação. Ele pede ETF QQQ. Falando em QQQ, deixa eu olhar aqui a Lojas Quero Quero, que o meu filho colocou toda a grana dele nesse ativo. Ele costuma fazer all-in. Acho que ele vai se dar bem. Ele comentou comigo ontem, ele pegou tudo que ele tinha, ele vendeu todos os ativos e colocou em Quero Quero. Mas ele fez isso semana passada, ele deve ter pego um médio aí de uns R$8. Ó, ativo interessante, ó, racional aqui de Mastro Bandeira. Ah, dá para pensar em R$12 aí, tranquilo para junho, na minha visão, né? Lembrando que renda variável é renda variável, né? Mas dá para pensar aqui no alvo a 11,40 no mês de junho. Por exemplo, se ele entrou a 8 e ele vender a 12, por exemplo, 50%. Isso é fazer dinheiro na bolsa, não esses trades de 1%, 1,5%, que não paga nem corretagem que se ensina por aí. Né? E aí, falando do ativo que o nosso amigo pediu, Invesco Trust. Olha, eu não conheço esse ativo, sou sempre humilde e sincero, né, para comentar. A gente vê 2 gaps aqui, um de fuga, né, praticamente 2 de fuga. É imã para preço, se o mercado começar a andar, no caso esse ativo na sua direção, eu compraria. Ó, rompimento falso do fundo anterior 28494. Tá bem interessante mesmo, parabéns aí, eu compraria indubitavelmente, querido. Mário Weber, grande mestre, boa noite. Estou ficando viciado nessas lives surpresa, obrigado. Essas lives surpresa a Top Traders, né, pessoal? Nós somos um canal pequeno, né? Então a gente precisa chegar no aluno de alguma forma. Aí eu faço uma série de coisas no Telegram, faço aqui no YouTube, no Instagram, live, stories, às vezes eu faço enquete. De algum modo você chega no aluno, né? E o professor, ele tem que chegar no aluno no momento adverso. Principalmente quando esse momento adverso começa a ser dissipado, né? A gente vê aí um horizonte muito positivo para a Bolsa. Então eu preciso, como educador, chegar no aluno, né? Então a live surpresa é um formato, enfim. Se você soma quem tem contato com a gente no Telegram, aí tem no YouTube, tem no cenário, aí tem na live, você chega no aluno, né? Então o dever do professor é chegar no aluno, né? Todas com bom conteúdo, parabéns, obrigado. Se puder dar uma olhada em VEG, agradeço muito investir meu 13º adiantado em fevereiro nesse papel. Será que fez bem, Mário? Sendo sempre, né, eu comentei, às vezes eu falo assim, eu tenho 1 milhão, eu vou colocar, por exemplo, em 2 ativos, Klabin e SUSB, eu divido meio a meio. Eu prefiro Home do que VEG, mas eu acho que você fez bem. Se você tem um pensamento de médio prazo, a VEG também não seria a minha segunda opção. A minha segunda opção na indústria seria metal leve. Eu acho que tem um padrão, eu estava vendo domingo aqui, bem interessante de pivô. Mas enfim, entre a compra e a venda eu compraria a VEG, mas seria a minha terceira opção. Certo? Eu acho que a verdade, né, a transparência é o que faz essa relação entre aluno e professor aqui, que é sempre muito intimista. Olha o que o João comentou aí, ó. Tá querendo elevar a minha moral. Boa tarde, querido amigo, impressão minha, ou você está mais forte, parece malhado. Aí ele dá risada. E João, na verdade eu tô bem mais magro.
E eu tô fazendo uma dieta diferente. Na verdade, eu cortei poucas coisas aí. De vez em quando eu faço o tal de jejum intermitente. Na verdade, forçado, né? Eu vi o Stormer falando sobre isso outro dia. Vou comer só à tarde e aí tomando alguns cuidados à noite e correndo para lá e para cá. E eu mudei a suplementação também, né? Mas, na verdade, eu cheguei a... Quando eu estava tomando uma suplementação mais forte ano passado, eu cheguei a 113 quilos, né? Tava realmente bem forte. Eu estava vendo lá no clube de tiro a minha foto, né? No auge desses 113 quilos, que eu renovei a anuidade, né? Como sócio. Cara, era outra pessoa, né? Ombro, pescoço e tal. Agora eu tô com 94. Então tô bem mais magro, né? Treinando forte, caminhando. Mas na verdade eu tô mais magro, bem mais magro. Ok? Mas obrigado aí pelo elogio. Em relação ao IM, o Maresias 22, ele se encontra a 111,215, desenhando praticamente um topo triplo dentro da banda. Seria esse movimento indicador de uma possível reversão baixista? Que Deus continue conosco, que guie o nosso trabalho. João, como é que eu encaro aqui o mini índice no momento? Não, inclusive, lembra que eu comentei, ó, a gente falou ali num processo de alta até o 111,900, a gente vai acertar. Já está no 111,500 aí. O que eu acho, né? Eu penso o seguinte aqui. O pivô foi rompido a duras penas, né? 110,790, legal. Então ele foi rompido. A média de 5 apoiou esse processo, a de 21 também, então. Existe uma região 111,515, 111,530, 111,745. Essa região aí em torno, né, entre 111,500 e 111,750, ela é o ponto a ser vencido. Se houver um fechamento acima desse ponto, eu descartaria a possibilidade de um topo duplo com eixo aqui a 109,125 nesse momento. Aí o caminho mais natural seria buscar 113,400. Quem sabe amanhã. Se hoje fechar 112, amanhã pode buscar 113,400. E a gente não pode esquecer que tem uma simetria de alto e um gap aberto. É a minha leitura. Perfeito? Carlos Prado, obrigado, mestre. Meio a meio, Suzano, Susmin Irani. Eu acho que é isso. Vai dar muito certo. É a história do 1 milhão, né? Colocaria 500 mil em cada no momento. Ele perguntou sobre a ação ontem. Daí nosso querido amigo pede Banco do Brasil e Pecar. Tudo de melhor aí para Hélio, Lucas, Mário, João, Carlos e todos os amigos que estão assistindo, que acompanham o nosso trabalho. Então vamos lá. BBS3, a gente estuda o ativo comumente, né? O que eu penso? Hoje é um ativo para seguir tendência, porque ela está em tendência de alta. Você estudar aqui o gráfico semanal, por exemplo, Carlos, rompeu o pivô de alta a 36,04. Então tem um ótimo potencial de buscar 40, 44 reais no curto prazo. Mas não é aquele ativo que você pega de forma embrionária como era os 32. Mas sem dúvida, entre a compra e a venda, eu compraria o ativo, né? Agora, você pega uma ação como o Pecar, que é Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar tem essa doideira aqui no gráfico diário, no gráfico semanal, não sei por qual razão. Você pega Pão de Açúcar, né? Se você... Esse gráfico está estranho, deixa eu só confirmar aqui. Quando eu acho o gráfico esquisito, eu gosto de comparar entre um e outro software, para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Você pega a Pecar, você está fazendo uma aposta num ativo que foi depreciado numa fase embrionária. Eu compraria a Pecar hoje, olha, eu teria outras prioridades, mas entre a compra e a venda, sim. Está numa linha de retorno, em especial, qual candle que marcou a mínima do movimento? Dia 24 de maio, qual que é a máxima dele? 20,54.
Então está numa região interessante que justificaria uma entrada assim. Certo? Mas, por exemplo, né, eu preferiria... É claro, eu sei que são negócios diferentes, mas eu preferiria, por exemplo, a Lojas Quero Quero, que eu comentei anteriormente. Então eu acho que a LJ QQ3... Tudo bem, eu sei que não é exatamente o mesmo setor, né? Mas eu acho que os drivers são mais amistosos, eu preferiria. Por exemplo, nesse momento. Ou a própria Gemat, que a gente tem peso 2. Aí, nosso querido amigo Mário, meus comentários lá nas lives aparecem como Massueto, meu querido pai que está no céu junto do Criador. Que Deus, que Ele nos ilumine, que assim seja, Mário. O meu também está desde 2017. E eu tenho um projeto aí de construção, se der certo, vai levar o nome do meu pai. Eu falo se der certo, eu sou sempre muito otimista, porque sou eu e mais 2 sócios, então quem sabe comprar parte deles aí no futuro breve. Eu acho que ontem você deixou... Eu sei que um deles ouve o programa, mas a verdade é sempre melhor. Né? Não querem... A gente tem um projeto para construir, não querem construir. Se Deus quiser, eu vou ter os recursos, compro e construo eu. Você tinha deixado um comentário ontem e eu lembrei de ler aqui. Grande mestre, boa tarde. Ontem tivemos uma cena de novela muito estranha. O desistente tentou chorar, mas não saiu uma lágrima. Usou tanto PSDB e ficou na mão, achou que era o cara. O Agrippino é complicado, né? Ele é um dos piores políticos que nós já tivemos, né? Um grande teórico. Eu não gosto de teóricos, né? O Agrippino é um teórico, na verdade. Ele é um profissional de iniciativa privada, onde ele é muito competente. Não é porque eu não gosto da pessoa que eu vou criticar tudo que ela faz ou que ela é, mas ele é uma piada, né? Foi uma piada como prefeito, uma piada como governador, deixou um vice pior que ele no lugar, é um caos completo, né? E assim sendo, o Haddad vai ganhar, né? O Tarcísio vai ser um candidato que eu acho muito bom, vai dar trabalho, mas eu acho que o Haddad leva ao governo do Estado. Ele traiu, né, o seu padrinho Geraldo Alckmin, inclusive, e aí o padrinho vai lá... Eu particularmente, eu acho uma chapa Lula-Alckmin boa para o país, caso o Lula seja eleito, né? Mas, poxa, uma chapa Lula-Alckmin é algo impensável, né? É como se a gente pensasse... Bom, a Marta e o Maluf se apoiaram mutuamente. É a política, pessoal, a gente tem que brigar pela nossa família, pela nossa comunidade, pelo dia a dia, no condomínio. A política é um jogo de xadrez dos mais complexos. O Alckmin é uma figura que me agrada muito, inclusive, mas por vice do Lula... E lembra que eu falava da terceira via? Agora se fala que o empresariado, os economistas vão apoiar a Simone Tebet, que é uma candidata que me agrada, mas ela vai brigar pelo terceiro lugar com o Ciro, né? É isso. Aí tem essa história que o Bolsonaro disse que o Michel Temer será o candidato de terceira via. Aí a gente pode ter alguma coisa nova. Porque, por exemplo, se o Temer fosse candidato de terceira via, aí vai lá e encosta no Ciro, sai uma pesquisa, ele está com 12%, 13%, aí ele poderia apoiar alguém no segundo turno e definir a eleição, apesar de eu achar improvável que ele o faça sendo os candidatos principais Lula e Bolsonaro. Então é isso. Mas só, por exemplo, do Temer ser o candidato de terceira via, a bolsa subiria uns 5 mil pontos, eu acho. Então vamos em frente, atendidos os nossos amigos. São isso, elucubrações, né? Então vamos fazer os ativos fixos. O índice está indo lá no alvo que a gente comentou do racional, acertamos mais uma. Ambev, dá até a impressão que o ativo nem está negociando em bolsa, né? Uma vez eu falei isso lá no Infomani, os caras queriam comer meu fígado lá. Eu falei que investir em Ambev, por exemplo, com juros altos como estão no momento, não faz sentido. Faz mais sentido você investir na renda fixa. Né? Mas assim, entre a compra e a venda, eu compraria, mas eu compraria um título de renda fixa, ainda mais se eu fosse trader de médio prazo. O B3SA3 um pouco melhor, se romper essa região da bagunça aqui pode subir bem, mas não seria uma escolha minha no momento. O Banco do Brasil a gente estudou, o Bradesco eu vejo oportunidade nesses níveis, mas não uma oportunidade explosiva, né? De uma operação moderada, serena, como é em Itaúsa,
Itaúsa tem um upside melhor, né, um espaço maior para subir, para bater renda fixa. Itube é o mesmo perfil de Bradesco, deve buscar os R$28 aí na primeira semana de junho, quem sabe antes. Sambi é uma aposta que nós temos, mas ela é uma das candidatas a ser trocadas. A gente vai ter entradas novas, duas entradas novas quando o mercado bater 113, 114 mil pontos e algumas mudanças na carteira entre 115 e 116. Salvo uma grande surpresa positiva com Sambi, um movimento forte, ela será trocada. Hoje, BPAC figura como uma possível troca também em carteira. A gente não pode... Eu acho uma empresa simplesmente fantástica, fabulosa, mas a gente não pode ficar preso só a fundamentos. O fluxo diminuiu, o volume diário, então esse é um fator que pode fazer que BPAC seja trocada, mas não agora. Eu falei anteriormente quais seriam os pontos e condições, né? Positivo... essa volatilidade histórica muito estável me incomoda, é uma candidata a sair de carteira também. Aí vamos lá, IFNC, movimento absolutamente normal de aproximação entre médio e preço é para o alto e avante. O índice de materiais resiliente me agrada muito, né? Está num ponto de rompimento. Eu entendo que a reta pescoço está no 5971, porque eu sempre trabalho com o ponto mais alto, com extremidades. Aí nós temos o IMOB, o índice de setor imobiliário, com ombro, cabeção, ombro invertido, prestes a eclodir, como diria o poeta. Índice de consumo subindo 1,13. É a melhor notícia do dia. Uma das máximas da metodologia Top Traders, né, de técnicas e estratégias exclusivas é você descobrir onde está o código, numa cesta de criptomoedas, numa cesta de ativos da indústria, ou do comércio, ou dos bancos, ou se posicionar naquele ativo ou utilizado como uma base média, né, de um racional, como se fosse uma pesquisa eleitoral ou um controle de qualidade por amostragem, por exemplo, costuma dar certo. Então, assim, o índice de consumo apontando para cima, quem sabe rompendo a média de 21 e depois o 3,505, é absolutamente algo novo nesse momento. Índice de energia cumpriu a simetria em W, deve romper essa região e seguir lenta, gradualmente, numa direção de alta, constante, no meu entendimento. Small 11, né, uma oportunidade histórica de posição nesses níveis, né, especialmente ali próximo da linha de retorno. Enfim, eu acho que tem um potencial muito forte Small 11. E você trabalha com margem, né, então dá para fazer uma posição mais agressiva e ganhar bem com esse ativo. Aí nós temos Petro 4. A Petrobras está peitando o mercado, né, os seus investidores. Isso é muito bom, tem um potencial forte ainda à frente, apesar de no momento eu entender... Deixa eu ajeitar meu fone aqui, que a Vale está mais descontada, uma oportunidade melhor. Aí nós temos China 11. É uma oportunidade de compra, tem um Arami ali e tal. Nada muito empolgante, mas eu compraria, entre a compra e a venda. Curi é animador, né, esse movimento tal. Eu acho que ela vai desenvolver um movimento bacana. Temos aqui um padrão da alavanca. Sempre tem propaganda da Curi lá no estádio do Corinthians, hoje é dia de jogo, inclusive Corinthians 6, Always Red 0. E Melk, o movimento xoxo ali, mas mais pronto para subir, topos e fundos ascendentes. Quando a gente menos esperar, vai estar 4,50 aqui, quem sabe, no início de junho. E Local Web, para mim, prepara um rompimento de 7,44 para buscar R$11 no início de junho, apesar do volume ser bem baixo, isso me incomodar um pouco. Aí temos Gerdau, né? Gerdau dando sequência ombro, cabeção, ombro invertido, neckline inclinada. Acima de 29 tem ali espaço para 30, 31 e tem nosso alvo lá 32,92. Muito bom. Então vamos trazer aqui o Bitcoin já beirando 29 de novo. O que o Bitcoin vai fazer? Ele vai romper os 29 e vai voltar para 30. E é isso que ele faz há quase 3 semanas. Se eu colocar aqui um 30 minutos, tem um baita de um candle
que nega, né, um candle gêmeo, que nega o anterior, daqui a pouco vai estar 29, aí dos 29 ele vai para os 30 e assim, em algum momento ele vai tomar direção, né? Então, aqui na tela, o Bovespa em dólares para o alto e avante, ó, o candle firme com massa, o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, eu acho que ele está trabalhando na parte baixa do movimento para continuar o movimento de queda, quem sabe até 100 mil. É uma boa notícia, né? O MME em alta hoje, parece uma acumulação para estourar tudo isso aqui e subir forte. O índice DAX me agrada muito, está prestes a romper um triângulo para cima. E um abraço ao meu primo Rubel, que está com o pai dele, o Márcio, lá em Frankfurt. Eu sei que ele assiste o programa. Eles estão em Hannover, na verdade, né? Estão lá a trabalho e passando até por algumas cidades que eu passei. E eu desejo tudo de melhor para eles lá, que eles façam excelentes negócios. Eurostock 50 prestes a romper o triângulo também, assim como a Bolsa da França, um pouquinho mais distante, mas está acionando, está acima da máxima do Doji de ontem, né? A máxima 63, qual que foi a máxima? 6.319. A Bolsa do Reino Unido é sempre a bolsa diferente, né? Ela está subindo menos, mas ela está rompendo um ponto importante que é o 7538. Aí temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. O Zé Vendinha andou falando por aí para a galera comprar EWZ. Então já viu, né? Se o Zé Vendinha está falando para comprar EWZ, será que ele opera, que ele está posicionado na compra? Não, ele está falando isso daí porque ele é legal. Então se o Zé Vendinha está falando para comprar EWZ, quando a gente menos esperar vai estar aqui em cima, ó, 39,59. Quem sabe não na semana que vem, na outra. O BZQ está caindo, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, não tem sinal de fundo. Nós temos o VIX. E lembra que eu comentei que eu seria vendedor do VIX aqui em cima para zerar onde? 26, 27 dólares. Se bobear, bate hoje nos 27, 26 dólares. O movimento do Dow Jones é interessante. Por que ele é interessante? Porque tecnicamente ele é muito interessante. Brincadeiras à parte. Por que esse movimento ele é extremamente técnico? E eu, inclusive, guardei esses gráficos para estudos, para materiais futuros. Porra, você tem um movimento que respeita uma linha de retorno, monta um baita de um martelo, aciona no dia seguinte, desenvolve um movimento direcional. Se romper aqui o 32.089 faz um eixo de W, quer dizer, um movimento clássico, né? Tá rompendo média de 21 e tem potencial para vir nos 34.800 aqui, né? E por que é um movimento que a gente tem uma leitura técnica, com confiança, com otimismo? Por quê? Porque foi pós uma enxurrada de indicadores, PIB, PCE, núcleo de PCE, pedido de auxílio-desemprego. Então você tem a enxurrada de indicadores, houve uma ata do Federal Reserve na época e o mercado responde com alta. Então não é uma alta aleatória, é isso que eu quero dizer, né? Então movimento limpo também no S&P, no índice Nasdaq, que tem sido o benchmark mais complicado assim de reagir positivamente. Só que é um movimento mais técnico, né? É um fundo duplo muito claro, com eixo definidíssimo a 11.988. Então, assim, a gente está diante de um movimento importantíssimo. Aí nós temos os títulos de 10 anos. Eu venho comentando que tem um oco. Isso é muito relevante, está desenvolvendo. O petróleo está mais para compra, né? Apesar de um movimento truncado, tanto em Nova York quanto em Londres. E o minério, ele tem um padrão de fundo aqui, né? Quando a gente vê um gráfico muito enrolado no diário, eu costumo colocar intraday, ó, tem uma movimentação de recuperação aqui, então acho que o minério é para cima também. Bolsa do Japão, movimento truncado para o alto e avante, e Xangai idem. Queridos, voltando aqui no mini índice, a gente acertou mais um racional. Para vocês terem uma ideia, a gente está completando 6 meses de racionais diários no mini índice. 6 meses. Se você colocar 20, 21 pregões, você está falando, vamos colocar aí 125 pregões. Nós erramos 4. Repito, a gente está fazendo o racional do mini índice. A 125 pregões, nós erramos 4. Não? Sem contar a racional de Instagram e de Telegram.
Não mesmo, não estou falando em repetição. Em diferentes momentos do dia, porque o YouTube geralmente eu gravo uma vez, às vezes duas. Então, de 125 racionais desde dezembro, nós erramos 4. Ok? Então, o de hoje, bingo. A gente falou em compra ali perto da mínima, que iria buscar a máxima do dia, ali 112 mil pontos. Então, a gente está falando aí em 700, 800 pontos de gain, digamos assim, se fosse uma sala, uma imersão, uma transmissão, um desafio. E é importante, né, que ele feche acima do 112 para abrir caminho para 113.400 amanhã. Porque aí, né, ele já vai mirar o gap. Acima desse gap da média de 200, aí qual que é o próximo alvo? 121.580 para a primeira quinzena de junho. Então a gente está falando das carteiras de desafios todos os dias, né? Ontem eu falei da Fly USA, hoje eu vou falar da Ouro. Aí depois eu falo da Pocket ou da Fly USA de novo. Então a gente tem aqui Rail 3, uma joia. Essa empresa, por exemplo, eu falei em várias ações. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva para passar para vocês. Eu falei para vocês, olha, tal e tal empresa pode ser trocada, eu não estou muito empolgado, aquela coisa toda. Sim. Cara, Rail 3, eu nem penso em trocar. Né? Tem potencial para 15, 20 reais. Então, está acionando um pivô de alta no rompimento de 15,92, ombro, cabeça, ombro invertido. Isso daí é uma joia de ação, né? Pets, essa eu já espero uma reação maior, senão ela pode ser trocada assim, apesar de eu achar a empresa fantástica. Mas essa dificilmente vai ser, porque ela deve reagir bem a uma queda de juros. Porto Belo a gente nem pensa em tirar do portfólio, é uma joia também. Respeitou a parte baixa de um triângulo, deve buscar a parte alta, é ativo para 15 reais, com o mercado mais racional, com fluxo bom. Natura, ela entra no caso de Pets, ela precisa mostrar, né, que vale a pena a exposição. Claro, né, entre a compra e a venda eu compraria, nós estamos comprados, mas incomoda, né, essa morosidade no ativo. Por exemplo, o Grendene nem passa pela minha cabeça trocar, é uma maravilha de ativo, ó, padrão penetrante, tem região para romper, ativo para 15 reais. Né? Semin é uma outra que não passa pela minha cabeça trocar, tem potencial para buscar 10 reais num curto prazo. Se o mercado, esses ativos de siderurgia, quando tomam tendência, a gente sabe como é. Rani, a gente nem pensa em trocar. Pô, tá esticada, tá em tendência de alta, a gente tá ganhando no ativo, a gente vai ganhar muito mais ainda, na minha opinião. Antes dos 9 eu nem penso em vender. É o caso de JHSF, que eu nem penso em venda antes de 9,50, 9 reais, ó. No semanal, o ativo tem uma direção de compra, uma empresa bem administrada, fantástica, que tem um prêmio de risco, não tem nada embutido ainda, né? É uma ação que pode talvez dobrar ao longo do ano se a gente tiver um fluxo melhor. E aí tem a SAPR11, que é uma ação de guarda, ela faz o papel tipo da Itaúsa na carteira, rompeu uma LTB, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, bom potencial, mas é um ativo mais lento, mais tranquilo, é o nosso perfil de guarda de equilíbrio no portfólio. Queridos, hoje tem Corinthians vai fazer 6-0 no Always Red, minha filha sai da aula às 21 horas, a gente vem correndo aqui para assistir o jogo. E aí tem jogo do Corinthians domingo também contra o América, eu vou assistir lá da praia às 18 horas. Eu acho que vai ser Corinthians 7 América 0. E a final da Liga dos Campeões no sábado, Real Madrid Liverpool 0, Real Madrid 8. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimento. É um prazer tê-los comigo, pessoal, uma grande honra poder estar à frente desse grupo. Você que me ouve aí do outro lado é a nossa razão de ser. Top Traders, a casa do investidor, valeu!